apresentação. Pronto. Certo. O tema dessa mesa redonda é discutindo sobre a inclusão escolar de pessoas com altas habilidades, superdotação, pessoas cegas e pessoas com SZV. E essa mesa é composta por Fabiola Mônica da Silva Gonçalves, que é doutora em Psicologia Cognitiva pela UFPE, professora do Departamento de Educação da UEPB, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da UEPB, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, líder do Grupo de Estudos e Pesquisa, Linguagem, Leitura e Letramento. A próxima é Keila Rebeca Simões Oliveira de Freitas, que é doutora e mestre em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, graduada em Psicologia pela UFPB, professora substituta do Departamento de Fundamentação da Educação no Centro de Educação da UFPB e tem como foco de estudo e pesquisa as seguintes áreas: Psicologia Histórico-Cultural, Psicologia da Educação, Linguagem e Compreensão de Texto, Desenvolvimento Infantil e Educação Inclusiva. E, por último, temos Daniele Veras, que é doutora em Psicologia Cognitiva pela UFPE, especialista em Educação Especial e Inclusiva, licenciada em Letras e Pedagogia, professora da Unisão Miguel e da Uninasal. Então, lembramos que o tempo de fala de cada ministrante será de 20 minutos e, ao final, teremos 30 minutos para discussão com os participantes, certo? A gente vai ficar, eu e Maíra, vamos ficar ajudando na questão do tempo. Também, gente, só para lembrar que a lista de frequência será passada ao final, tá bom? Isso. Vamos passar uma lista ao final para os participantes e a gente tem uma turma aqui da professora Keila, que ela me avisou com antecedência e vai ter uma lista específica para ela, certo? Para essa turma. Então, essa lista a gente vai dividir certinho, a gente vai avisar qual é a lista do evento e qual é a lista dessa turma. Quem se inscreveu no evento e não faz parte da turma só precisa assinar a lista do evento. E quem faz parte da turma precisa assinar as duas listas, certo? Eu peço atenção agora para o protocolo de segurança, que a comissão organizadora, por questões de segurança, pede para que o link dessa sala não seja enviado a terceiros. Então, por favor, não enviem a ninguém que não está inscrito neste evento. E, em caso de intercorrência nessa sala, a chamada vai ser imediatamente suspensa e um novo link vai ser criado e imediatamente enviado para vocês via Siga Eventos e o e-mail. A gente solicita também que vocês estejam nessa sala com o login referente ao e-mail cadastrado no momento da inscrição. Então, é importante que vocês estejam aqui com o e-mail que vocês se inscreveram, certo? Então, é isso. Eu vou dar as boas-vindas em nome da comissão organizadora. Eu desejo que essa mesa redonda e esse último dia de evento seja extremamente produtivo. E agora eu vou passar a fala para a Fabiola, que é a coordenadora dessa atividade. Bom dia a todas e a todos. Já foi devidamente aí apresentada por Clara, muito obrigada. Inicialmente, gostaria de parabenizar, essa iniciativa aí da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Psicologia, e também externar a nossa solidariedade a todo esse processo que nós estamos vivendo, nos últimos praticamente 2 anos, podemos assim dizer, e nos solidarizar com as famílias enlutadas, assim como também, com todas as pessoas que, embora não estejam, numa situação de luto, de perda, mas também se encontram em determinadas situações de vulnerabilidade, de desigualdade educacional, e é um pouco o tema da nossa proposta de mesa de conversa para hoje. Foi solicitado das outras companheiras, a professora Daniela e a professora Keila, que nós apresentássemos rapidamente, um pouco a nossa trajetória enquanto grupo de pesquisa e de estudo, nessa relação triádica que a gente vem estabelecendo ao longo dos
desde 2007, eu não sei mais nem calcular, mas desde 2007 que nós vemos trabalhando com a linguagem, que é o nosso campo de interseção, né? E, por conseguinte, a gente se apropria um pouco, né, das teorias na área de linguística, na área da linguagem, e também a gente faz essa interface com a subjetividade, daí porque existe componentes no nosso grupo, que é o GEPEL, né, Grupo de Pesquisa e Estudo Linguagem, Leitura e Letramento, que são psicólogas e que nós todas praticamente temos um eixo em comum, que somos de uma formação dentro do campo da psicologia cognitiva, né? Como foi bem apresentado aqui por Clara, das 3 integrantes que aqui se encontram, as 3 passaram por essa formação. E assim nós lideramos esse grupo cadastrado no CNPq desde 2007, juntamente com a professora Sandra Patrícia Taide Ferreira, que é uma grande companheira nossa, né, e uma das precursoras, assim como eu, não vou fazer cálculo não, viu, da idade, neste trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo, formando, tentando colaborar com a formação do quadro de pesquisadores nesse intermeio, né, nesse entremeio, que seria tendo a linguagem como eixo norteador, né, especificamente as modalidades da língua escrita, né, da leitura. Basicamente, a gente transita pelo campo semiótico da língua verbal, né? E nós temos também esse outro campo de interesse, porque é o campo de aplicação dos nossos estudos, que é a educação. Então, para que a gente não precise, assim, não se alongue tanto, né? Em função do tempo, nós dividimos as nossas falas conforme a proposta que foi encaminhada para a comissão do EPEP. Assim, a nossa primeira expositora é a professora Keila, um trabalho que ela desenvolveu com as pessoas com altas habilidades, né? Em seguida, vem a professora Daniele, que vai trazer também a pesquisa desenvolvida por ela e o trabalho que ela desenvolve em relação à deficiência visual, à cegueira, né? E, por fim, a gente vem dando a nossa contribuição com os trabalhos que a gente vem desenvolvendo na área da síndrome congênita do Zika vírus, né? E nós encontramos como fio condutor para discutir, debater essas 3 perspectivas de pesquisa, as políticas educacionais na área de inclusão, né? Então, aí a gente vai estar atravessando as nossas discussões nas políticas. Por quê? Porque o nosso paradigma de referência teórica é um paradigma histórico-cultural. Então, a gente sempre está, assim, olhando para os nossos fenômenos a partir dessa realidade que está posta, né? Se a gente fosse pensar numa categoria marxista, que também faz parte do nosso métier, né, vamos dizer assim, filosófico dos nossos trabalhos, a gente está sempre olhando para essa superestrutura, né, para o que está posto nas práticas sociais, e o campo das políticas educacionais é um dos pontos de partida das nossas investigações. Então, assim, eu passo a palavra à professora Keila, em seguida a professora Daniele já dá sequência, né, para a gente ganhar com o debate. Por último, eu falo. Muito obrigada e que todos nós tenhamos um bom momento de grandes trocas e aprendizado. Obrigada, Fabíola, por essa apresentação, essa introdução. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês, é muito bom ver os estudantes, né, da turma de Psicologia e da Educação, a professora Fabíola Braz Aquino também por aqui, foi minha orientadora no período da graduação, então é muito bom revê-la aqui, professora. Inclusive, a turma lhe conhece pelos textos, viu? Está lhe conhecendo aqui fisicamente, mas já lhe conhecia pelos textos. Então, eu vou estar, como a Fabíola apresentou agora, eu vou estar compartilhando com vocês alguns resultados da minha pesquisa do doutorado, que foi voltada para a temática das altas habilidades de superdotação.
Eu vou compartilhar aqui os slides. Conseguem ver? Desculpa. Conseguem ver os slides? Sim, sim. Certo. Então, para começar, eu trouxe um pouco do conceito da pessoa superdotada, né? Quem é essa pessoa com altas habilidades de superdotação? E elas podem ser definidas de acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, a política de 2008, como aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano isoladas ou combinadas, que seriam as áreas intelectual, a liderança, a área psicomotora, artes e criatividade. Ou seja, são pessoas que vão apresentar um potencial elevado em uma ou mais dessas áreas, não necessariamente em todas essas áreas, e pode ser apenas uma delas. E Renzulli, que é um grande teórico dessa área, que trouxe grande contribuição, traz o modelo dos três anéis, em que a superdotação pode ser entendida como uma temática que envolve três grandes fatores, que seria uma habilidade acima da média nessa área específica de habilidade que é demonstrada, um comprometimento com a tarefa muito alto, também com relação a essa área específica, e também a criatividade, que pode ser apresentada. Vygotsky traz essas pessoas como aquelas que manifestam precocemente um desenvolvimento mental que seria próprio de uma idade mais avançada. Ele também traz as suas contribuições para a área, dizendo que não existe um talento geral e abstrato que seria em todas essas áreas, como a gente viu anteriormente, mas existem talentos em atividades específicas, ou seja, ele traz essa ideia de que não existe uma superdotação geral em todas as áreas, mas também que ela pode ser encontrada em áreas específicas a partir desses aprofundamentos dessas habilidades que são demonstradas. Outra grande contribuição da perspectiva histórico-cultural para a área da superdotação também é com relação a como se formam essas aptidões que essas pessoas demonstram. Porque um mito que ainda existe no senso comum, de uma forma geral, é que a pessoa superdotada ela apenas herdaria um potencial a ser desenvolvido e ela não dependeria de questões ambientais, de questões sociais e históricas para que esse potencial possa ser desenvolvido. Mas, de acordo com essa teoria histórico-cultural, as aptidões se formam justamente por meio da apropriação dos objetos e fenômenos que foram desenvolvidos pelas pessoas, pela humanidade ao longo do tempo. Ou seja, para que a pessoa com superdotação possa desenvolver as suas aptidões, os seus potenciais, ela precisa dessa apropriação, ela precisa de um ensino que seja específico e voltado para as habilidades que são demonstradas por elas. Entendendo também que esse desenvolvimento mental não acontece de forma espontânea, mas acontece a partir das interações sociais que são desenvolvidas nesse mundo, a partir dessas apropriações dos objetos e fenômenos desenvolvidos. Observando mais uma vez a política nacional na perspectiva da educação inclusiva, a gente vê que a pessoa com altas habilidades está incluída entre o público-alvo da educação inclusiva, juntamente com as pessoas com deficiência e aquelas que apresentam transtornos globais de desenvolvimento. Mas o que a gente vê na prática é que nem sempre elas são consideradas nessas estratégias que são desenvolvidas nas escolas. Existem até alguns teóricos que destacam essas pessoas como invisíveis, justamente porque existe também uma crença, né, um mito de que essas pessoas, por poderem aprender mais rápido, elas não precisariam ser incluídas nas práticas que são desenvolvidas.
nesses espaços escolares, porque elas vão aprender bem individualmente, que aí tem relação também, novamente, com aquela ideia de que elas não precisariam de estratégias pedagógicas para desenvolver as suas aptidões. O documento também, que é o eixo que a gente está fazendo aqui nas nossas apresentações, então por isso que eu estou trazendo bastante essa interlocução da superdotação com o documento, traz a importância de que, enquanto pessoas que fazem parte desse público-alvo, elas precisam do acesso ao ensino regular, elas também têm direito ao AEE de forma suplementar, porque o AEE ele pode ser tanto complementar às atividades desenvolvidas em sala de aula, como suplementar, no caso da superdotação, seriam atividades suplementares, aquelas desenvolvidas em sala de aula, como também a formação de professores para essa temática, que é algo destacado pelos teóricos de que ainda falta, né? Que, na verdade, se a gente observar as políticas de educação inclusiva e as práticas desenvolvidas, a gente vê uma discrepância, né? A gente vê uma diferença entre aquilo que a gente observa nas leis e aquilo que a gente observa nas práticas. E com relação à superdotação, ainda existe, por conta de todos esses mitos observados ao longo da história, como alguns dos que eu já citei aqui, a gente vê uma dificuldade muito grande desse tema ser levado para os cursos de formação, os cursos de aprofundamento em educação inclusiva. Então, quais seriam as estratégias para a inclusão escolar? Essa política de 2008 também cita traz as duas principais áreas, os dois principais eixos em que a inclusão escolar das pessoas com superdotação pode ser desenvolvida. Então, esses dois principais eixos seriam tanto a aceleração do ano escolar, de acordo com esses níveis de aprendizado que são apresentados na escola, como o enriquecimento curricular, a partir de estratégias de atividades que são desenvolvidas. Daqui a pouco eu vou voltar para esse ponto. Mas uma questão que a política traz, além dessas duas grandes formas de inclusão dessas pessoas, ela cita também a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, de 96, a LDB, que afirma que não existiria a necessidade também de um diagnóstico da superdotação para que esses passos pudessem ser realizados e desenvolvidos na escola. Porque ela vai trazer tanto que, independente, como tem aqui, a matrícula pode ser realizada independente da escolarização anterior, mediante a avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada. Ou seja, se a escola, por meio de suas avaliações, perceber que o superdotado tem condições de ser matriculado em uma série superior, isso é permitido pela legislação. Outra possibilidade seria a organização em classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento para o ensino de várias disciplinas, ou seja, existe a possibilidade de matrícula em aulas de anos superiores. Por exemplo, uma pessoa que apresenta superdotação na área acadêmica, em uma matéria específica, matemática, mas nas outras matérias apresenta um desempenho considerado dentro da média, né, e não acima dela. Então, ela poderia assistir aula de matemática com uma turma de um ano superior. Então, existe essa possibilidade também, como forma de incluir esses estudantes nesse contexto. E aqui, voltando para aquelas duas grandes formas, tanto do enriquecimento como da aceleração, o que Delou, que é uma pesquisadora referência na área, também vai estar trazendo, é que o enriquecimento envolveria ajustar o nível do ensino ao nível de desenvolvimento real dessas pessoas. Então, observar aquilo que elas já construíram, aquilo que elas são capazes de realizar de forma individual, e ajustar o ensino a isso, para que ela possa ir além, para que ela possa se desenvolver, para que esse conteúdo não seja repetitivo.
E quando esse nível de desenvolvimento real do estudante se tornar muito diferente daquilo que é observado nos demais estudantes da sala, tanto o nível real como o nível de desenvolvimento proximal, observando essa zona, né, de desenvolvimento, aí a aceleração é indicada, que seria ela ser matriculada no ano além daquele de acordo com a sua idade. Então, o enriquecimento seria tanto dos conteúdos, até do próprio material didático que pode ser utilizado em sala de aula, como das atividades que vão ser propostas, os exercícios, as provas. E a aceleração seria essa mudança do ano escolar acima do esperado para a sua idade, como a gente até vê, às vezes, algumas reportagens, né, de pessoas que fizeram provas e entraram na universidade em tempo bem anterior àquele que seria esperado. Às vezes a gente vê algumas notícias assim, e a aceleração seria nesse sentido. O enriquecimento, a pessoa continuaria esse ano escolar, mas haveria um enriquecimento dessas atividades desenvolvidas. E aí, entrando um pouquinho agora na minha tese, nesse tema, a minha tese tem como título Estudantes com altas habilidades de superdotação, compreensão de conceitos científicos pela mediação docente. Inclusive, ela já está disponível se vocês tiverem interesse no tema e quiserem aprofundar a leitura. E ela teve como objetivo geral investigar a compreensão de conceitos científicos por 2 estudantes com altas habilidades de superdotação na área acadêmica durante as aulas de ciências pela mediação pedagógica que foi desenvolvida nesses momentos. Então, primeiro que era a superdotação nessa área específica, a área acadêmica, e eram estudantes que se interessavam por ciências, por isso a realização do estudo nas áreas de ciências, mas observando sempre o que a professora desenvolveu, como é que foi essa mediação desenvolvida pela docente, que promoveu essa compreensão dos conceitos científicos por eles. Tendo em mente aquela questão de que essas aptidões são desenvolvidas a partir dessa mediação, a partir da apropriação dos instrumentos desenvolvidos pelas pessoas ao longo do tempo. Então, participaram do estudo 2 estudantes com superdotação na área acadêmica. Eles tinham destaque também no desempenho linguístico e interesse pela disciplina de ciências, como eu trouxe, e eles eram dos anos iniciais do ensino fundamental, um de uma escola particular e outro de uma escola comunitária, daqui de João Pessoa. As suas mães, as professoras da disciplina de ciências e a psicóloga do Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação aqui do estado. Inclusive, foi essa psicóloga que fez a identificação desses estudantes como pessoas que tinham altas habilidades. A escola 1, sim, aqui os 2 estudantes, esses nomes foram atribuídos a eles, certo? Não é o nome específico deles, mas foram nomes atribuídos para ocultar as suas identidades. O primeiro foi denominado como Lucas, ele tem 8 anos, está no 3º ano e ele estuda em uma escola particular. A professora de Lucas tem 23 anos, é formada em pedagogia há 1 ano. A mãe de Lucas tem 38 anos e é turismóloga. Pedro tem 10 anos, está no 5º ano e é de uma escola comunitária. A professora de Pedro de Ciências tem 34 anos, é formada em pedagogia há 6 anos. A mãe de Pedro tem 35 anos, ela é pedagoga. E a psicóloga do NEAS tem 32 anos e tem 3 anos de atuação nesse núcleo. Como é que foi feito o estudo? Eu realizei algumas filmagens das aulas de ciências em que uma mesma unidade temática foi trabalhada. Então, no total foram realizadas 2 filmagens em cada uma das escolas. Eu também fiz entrevistas com todas essas pessoas que participaram do estudo, tanto com Lucas e Pedro, como com suas professoras, as suas mães e a psicóloga do NAAS, sempre observando esse processo de compreensão. Para avaliar as aulas, essas observações, essas filmagens foram transcritas e foram analisadas
tentando se observar como é que foi esse processo de compreensão por esses dois estudantes a partir das estratégias desenvolvidas pelas professoras em sala de aula nesse processo de mediação. E aí eu vou apresentar alguns resultados para vocês. Lucas, que como uma descrição da observação do estudo mais geral, foi denominado como pequeno professor de ciências por conta de algumas características apresentadas por ele, que eu vou estar trazendo agora. Então, ele apresentou um grande interesse pelo estudo, pela pesquisa e leitura em ciências. Ele era um aluno que estava constantemente pesquisando sobre várias temáticas. Então, ele chegava da escola e ele passava o dia praticamente lendo sobre ciências, pesquisando na internet, vendo vídeos da área de ciências relacionados ao que ele estava estudando em sala de aula, mas que também ia além desses conteúdos. E isso já fazia bastante tempo. Ele apresentava dificuldade na interação social com os colegas em sala, porque ele gostava de conversar apenas sobre ciências, sobre os temas que ele pesquisava, e isso se diferenciava um pouco daquilo que seus colegas gostavam, os interesses próprios do que seria esperado, né, para a sua idade, a partir dessa observação do diálogo entre os demais. Ele tinha uma aprendizagem considerada rápida, ele não tinha apresentado dificuldade na escola, em seu aprendizado, em nenhuma das matérias. Tinha um vocabulário bem desenvolvido e aprendendo constantemente novas palavras, e quando a professora falava alguma palavra desconhecida pelos demais, ele já conhecia o significado. Ele aprendeu a ler com 3 anos, assistindo vídeos no YouTube. E, assim, sem ter tido nenhuma outra intervenção para isso, ou de outra pessoa. Mas aqui, essa ferramenta vídeo, a ferramenta YouTube, foi fundamental para que ele pudesse aprender, então, o acesso a essa ferramenta foi fundamental para que ele pudesse desenvolver essa aptidão para a linguagem, para essa área acadêmica. Ele participa ativamente das aulas, seja respondendo aquilo que a professora pergunta, seja fazendo perguntas a ela ou respondendo aos seus colegas. Então, isso ajuda a contribuir bastante para o aprendizado dos demais. E ele tem uma elevada compreensão. Um exemplo que se destacou em sua fala foi quando a professora trouxe a palavra germinar, e ele disse: germinar é a mesma coisa que brotar, ele já conhecia. Nas observações realizadas, e juntamente com a entrevista, foi observado a importância da inovação. Então, a professora traz que a mesma aula é uma surpresa para os outros alunos, mas para ele não, porque ele já sabe, ele já aprendeu, daí a importância do enriquecimento curricular. Também é observado em sua fala a importância da mediação docente, porque ele traz que a professora é importante para todos os alunos da sala, porque ela explica assuntos novos e eu aprendo os assuntos, ou seja, ele traz essa importância da professora, o que vai contra aquele mito ainda existente no senso comum de que essas pessoas não precisam de outras para aprender, para se desenvolver. E também a importância das ferramentas de mediação nesse aprendizado construído por ele. Como a mãe traz, ele gosta de aprender, gosta de pesquisar e aprender coisas novas, ele está sempre na internet vendo alguma coisa. E esse conhecimento não simplesmente surge, né, de uma forma espontânea, mas ele precisa exatamente dessas ferramentas, desses instrumentos, das aulas, como ele mesmo traz, para que ele desenvolva a sua compreensão, os conceitos sobre os assuntos de ciências que ele tanto gosta. Pedro, que foi caracterizado como pequeno cientista, por conta do que foi observado também. Então, ele tinha também um grande interesse por leitura, por estudos, assim como o Lucas. Ele assistia vídeos constantemente, fazia pesquisas, gostava muito de experimentos de ciências e jogos também pedagógicos. Ele tinha falta de motivação em algumas atividades da escola por conta da sua rotina repetitiva.
e também por já conhecer os assuntos ou aprender muito rápido. Ele aprendeu a ler durante o primeiro ano, mas sem realizar exercícios, apenas com as aulas. Ele se recusava a realizar os exercícios por achar que não precisava, que eram fáceis. Ou seja, novamente a gente vê a importância desse enriquecimento. E ele também tinha uma elevada compreensão e participação nas aulas. Ele traz em uma de suas perguntas, em uma das perguntas da professora, quando ela traz, vocês sabem o que são órgãos vitais? Ele diz que são os órgãos mais importantes, e também com as perguntas que ele faz, ele promove, ele atua nessa promoção do aprendizado dos demais, porque são perguntas inusitadas e de questões que a professora não estava trabalhando, como, por exemplo, quando a professora estava trabalhando as células, ele traz a pergunta: tia, e as bactérias têm células? Então, apesar de ter um rápido aprendizado, ele apresentava desmotivação pelas aulas. Ele dizia, às vezes fica cansativo, gosta às vezes, mas não acho necessário. E a professora traz também o que a gente vinha falando antes, que eu estava trazendo na introdução, da importância da educação inclusiva nos currículos, que ela diz, a gente estuda educação espacial de uma forma geral, mas a gente não vê superdotação específica, a gente não vê nem o autismo, raramente. E também a mãe, com a fala da mãe, a gente vê a necessidade do enriquecimento curricular, quando ela traz, às vezes ele não vem para a aula, escolhe um dia da semana e não vem porque vejo que ele fica muito cansado, talvez por ser a mesma rotina assim. Então, alguns resultados. Ambos participaram ativamente das aulas, contribuíram nas discussões, afirmando o significado de palavras, corrigindo respostas dos colegas ou complementando, fazendo perguntas desafiadoras. Ambos apresentaram facilidade para compreender os conceitos presentes nas aulas e reconheceram a importância da professora e da escola no próprio aprendizado e no dos demais. Esse estudo foi o primeiro estudo que observou o processo de compreensão no nosso contexto brasileiro, de pessoas com superdotação. Ele só tinha sido desenvolvido em outros contextos, mas a gente pode ver aqui no nosso contexto também alguns comportamentos que seriam esperados para a superdotação na área acadêmica sendo observados. Também as professoras desenvolveram aulas dinâmicas com atividades criativas e diversificadas, aulas dialogadas, fazendo interação entre aqueles conceitos que eles já tinham construídos no seu dia a dia com os conceitos científicos que estavam sendo trabalhados ali em sala de aula, estruturados pelas professoras. Elas promoveram o pensamento crítico a partir de perguntas que promovem o pensamento e a reflexão, ou seja, foram além daquilo que estava objetivamente presente no livro. Mas a gente também vê a importância do enriquecimento curricular, como naqueles pontos que eu trouxe anteriormente, que eles ainda se sentiam desmotivados em alguns momentos. Mas essas estratégias utilizadas por elas nas aulas promoveram essa compreensão e por isso que eles tiveram também uma rápida e profunda compreensão. Que elas utilizaram imagens, modelos ampliados, por exemplo, o modelo de uma célula, o modelo de um coração. E isso promoveu esse envolvimento deles nas aulas, mas o enriquecimento ainda precisaria ser realizado, o enriquecimento do currículo, dos assuntos que estavam sendo abordados por conta dos momentos que eles ainda ficaram sem querer participar da aula, principalmente no caso de Pedro, como eu tinha trazido. Essas estratégias utilizadas pelas professoras nas aulas são trazidas pela literatura como estratégias que promovem o aprendizado e o desenvolvimento de pessoas com altas habilidades de superdotação. Mas a estratégia do enriquecimento curricular, que também é trazida pela área, no sentido de um enriquecimento dos conteúdos, não foi desenvolvida. Eles também apresentaram comportamentos próprios da idade, então não é porque eles têm altas habilidades que eles vão se comportar como pessoas mais velhas, mas apesar deles viverem essa idade de uma forma mais rica, como a gente vê na questão do aprendizado, eles têm comportamentos próprios de crianças, porque eles são crianças, e Vygotsky já apontava essa questão.
E eles apresentaram a atitude de não querer realizar os exercícios da escola quando não se sentiam desafiados, ou seja, a gente observa também a questão da importância do enriquecimento, e foram encontradas dificuldades no processo de identificação de ambos por conta do desconhecimento da área. Então, os dois tiveram um histórico de dificuldades existentes para que essa identificação da superdotação fosse realizada, até por conta do desconhecimento mesmo da área de professores, dos pais. E tudo isso contribui também nessa dificuldade da inclusão escolar das pessoas com altas habilidades de superdotação. Aqui algumas referências. Obrigada. Deixei meu e-mail, meu Instagram profissional também, se vocês quiserem pedir algum material, tiverem alguma dúvida. Foram muitos resultados do estudo. Eu tentei explicar aqui de uma forma mais resumida, mas estou à disposição para dúvidas, outras informações. Obrigada. Podemos passar para você, né, Daniele? Ok, bom dia. Eu vou, assim como as meninas, vou começar me audiodescrevendo, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos aloirados, uso óculos de armações pretas, olhos verdes, e eu vou trazer para vocês um trechinho também, assim como o Keila trouxe, né, da minha tese, né, o estudo que foi desenvolvido da tese, e algumas considerações anteriores também, que são mais generalistas e que ajudam a gente a entender esse processo de inclusão, né, da pessoa com deficiência visual. Deixa eu colocar aqui o material. Vocês conseguem ver? Está aparecendo direitinho? Sim, tudo certo. Ok, Assim. obrigada. Pronto. Então, a minha contribuição hoje, né, aqui nessa mesa redonda, junto com a professora Fabíola e com a professora Keila, é sobre a inclusão escolar de pessoas com deficiência visual, né? Eu escolhi esse tema por ser, né, próximo da minha tese, e o tema da minha tese foi escolhido devido à afinidade que eu tenho com a área de inclusão, né? O trabalho que eu desenvolvo desde a graduação com pessoas com deficiência, muito mais ultimamente com deficiência auditiva, né? Trabalho com pessoas surdas, mas também há uma parcela, né, desse trabalho com a deficiência visual, né, o curso de Braille, o curso de tiflologia, de audiodescrição. Isso tudo acaba, né, trazendo angústias acadêmicas e a gente corre lá, né, para tentar resolver, tentar descobrir, né, algumas respostas. E foi justamente por isso que eu, no meu estudo do doutorado, eu fui pesquisar sobre leitura de imagens táteis por pessoas cegas. Eu trouxe para vocês um trechinho, né, desse estudo para apresentar hoje. Mas vamos lá. Eu queria começar, né, já assim, de cara, com essa citação do Vygotsky, nesse trecho de um dos textos dele em relação à pessoa com deficiência, né, que, assim como a professora Keila falou, a gente bebe dessa água, né, da teoria do Vygotsky, então a gente traz isso nos textos, nas pesquisas, a gente analisa, né, os dados encontrados, a gente se fundamenta naquilo que Vygotsky tem para a gente. Então, eu acho que nada mais justo hoje do que começar, né, com essa citação dele, que diz o seguinte: todo o aparato da cultura humana, da forma exterior de comportamento, está adaptado à organização psicofisiológica normal da pessoa. Toda a nossa cultura é calculada para a pessoa dotada de certos órgãos, mão, olho, ouvido, e de certas funções cerebrais. Todos os nossos instrumentos, toda a técnica, todos os signos e símbolos são calculados para um tipo, entre aspas, né, normal de pessoa. Lembrando que quando Vygotsky escreve lá na década de 30, né, ainda se usavam outras nomenclaturas. Eu vou falar um pouquinho também sobre isso daqui a pouco, mas só para ninguém estranhar
né, esse normal aí no meio da citação, certo? A gente sabe que não é usual hoje, a gente está numa perspectiva inclusiva, né, pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência. Não existe essa questão, né, de normalidade e anormalidade dentro, né, do que a gente tem hoje na inclusão. Mas essa primeira parte, né, esse primeiro texto que eu trago para vocês é justamente para a gente começar a pensar, né, isso dentro da escola, né? Como é que isso está sendo realizado? Então, será que a escola está preparada para receber todos os alunos com deficiência e sem deficiência? Né? E dentre os alunos com deficiência, né, das diversas, a gente tem deficiência auditiva, visual, física, motora, intelectual, enfim, né, todas essas. Será que aquilo que está lá na escola, desde questões arquitetônicas, questões estruturais, passando por acervo, material, né, material didático adaptado e recursos humanos, será que estão preparados para receber esses alunos? Né? Porque, assim como o Vygotsky já traz para a gente, de início, tudo é pensado para pessoa que não precisa, né, de adaptações, não precisa, né, de caminhos alternativos, que também é um conceito que ele traz para a gente. Então, a gente começa a fermentar essas ideias. Olha, mas será que isso está de acordo? Será que é acessível? Acho que é a pergunta principal. Acessível para todo mundo é quando a gente para pensar um exemplo bem simples, né? E uma cadeira. Né? Será que aquela cadeira que está lá na escola, uma carteira ou cadeira, não importa, ela é acessível? Será que todo mundo consegue utilizar? Né? Será que quem é mais baixinho, quem é mais altinho, quem é mais gordinho, quem usa a mão esquerda, quem usa a mão direita, né? Será que todo mundo consegue sentar confortavelmente, realizar suas atividades naquela cadeira? Né? Já pararam para pensar nisso? Então, muitas vezes, não. Né? Quem é um pouquinho mais altinho sofre. O joelho fica lá tocando na mesinha. Né? Quem é mais gordinho fica imprensado. Quem usa a mão esquerda, às vezes, fica desprivilegiado. Né? Dependendo, né, do tipo de cadeira também. Então, a gente precisa pensar nisso. Será que é acessível? Né? Será que isso vai, né, chegar em todo mundo? Será que todo mundo vai conseguir fazer uso disso, desse equipamento, desse material didático? Vai ter acesso aos conteúdos curriculares dessa forma? Né? Então, a gente precisa desse ponto de partida para que as respostas elas comecem a surgir. Né? Então, em relação à pessoa com deficiência visual, eu coloquei deficiência visual, gente, de propósito, né, mais amplo, vamos dizer assim, do que falar pessoa cega ou pessoa com baixa visão, né? A gente tem essas duas janelas, né? A pessoa cega tem um comprometimento maior, né, da visão e muitas vezes ausência total, e baixa visão são aquelas pessoas que podem acessar, né, ainda alguns materiais visuais por meio de recursos, né? Geralmente recursos que a gente chama de recursos ópticos, que são as lentes, né, as lupas, aquelas ampliação, né, do própria letra, né? Então, por exemplo, esse meu slide aqui, ele não está muito acessível para a pessoa com baixa visão, essa parte de baixo, porque está pequenininho, né? Então, a gente tem algumas questões que podem ser adaptadas para tornar acessível a pessoa com baixa visão, né, ainda que ela use o resíduo visual, né, que é diferente também da pessoa cega, que a gente vai ter uma outra característica, né, o incentivo, o estímulo do uso do tato e da audição, né, que são os sentidos presentes. Então, apesar de não possuir o sentido da visão, a pessoa cega ela pode, por meio de outros sentidos, conhecer formas, tamanhos, ambientes e espaços através de uma abordagem multissensorial, que irá favorecer o seu desenvolvimento. Então, a gente vai usar os sentidos que ela possui e que ela tem habilidade. Né? A gente não vai ficar naquela de, ela não enxerga, não enxerga, não enxerga. Não, mas ela escuta, né? Ela pode usar o tato, ela pode cheirar, né? Ela pode usar o corpo, né? Toda a sinestesia. E a gente faz esse trabalho multissensorial para que ela se desenvolva e tenha contato com o mundo. Além disso, tem essa importância inegável, né, de tornar acessível os materiais visuais,
as pessoas cegas. Então, esse meu slide, que é visual, a minha imagem, a imagem dos outros colegas que vocês estão vendo aqui, as fotos, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação de tornar acessível os materiais visuais às pessoas cegas, compreendendo quais estratégias eles podem utilizar para, tem um aula aí sem querer, para ter acesso a eles e, consequentemente, possibilitar torná-lo participante da cultura visual. Então, ele vai ter acesso da mesma forma que a gente tem, de determinada imagem, determinado material, mas através de outro, vamos dizer assim, sentido, né? Ele vai ter uma adaptação, ele vai seguir por outro caminho, mas vai ter acesso ao texto, vai, né, perceber a imagem de outra forma, mas também vai ter ali acesso ao conteúdo, aquilo que a gente, né, quer que ele tenha, ou que ele deseja, na verdade. Então, os apontamentos teóricos que são base para essa discussão, que foram também do meu estudo, começa no texto do Vygotsky, né, do Fundamentos da Defectologia, que é o tomo número 5 das obras escolhidas dele, né, que foi um estudo sobre as deficiências, não só sobre a deficiência visual, e aí quem tem interesse na inclusão, na deficiência, né, estudo sobre isso, eu acho que eu indico, é fundamental fazer a leitura. A gente tem o texto em espanhol, né, mais acessível ao espanhol, para quem não lê russo, né? Então, a gente tem essa abordagem do Vygotsky para as pessoas com deficiência, né, e um outro olhar completamente distante do que a gente vê, né, em outras teorias. Essa valorização da questão social, do histórico e alguns conceitos que são básicos para a gente entender, que estão logo aí abaixo, né? Mas os fundamentos da defectologia, né, eles foram provavelmente escritos entre 24 e 31, é por isso que a gente tem esse nome, defectologia, né, que está relacionado a defeito, que a gente não utiliza essa nomenclatura atualmente, né? Mas é o que está lá no texto. E a sua primeira publicação data de 1983, como eu falei para vocês, em russo, né? Eu uso o texto de 2012, né? É uma tradução para o espanhol eu esqueci a editora, mas no final tem aqui nas referências, né? Então é a minha base, é o meu ponto de partida. Por quê? A partir desses estudos, a gente tem alguns conceitos que são importantes, né? Primeiro que Vygotsky deixa claro que a compensação ela não é biológica. A gente tem esse mito, né? Muitas vezes envolvido com uma pessoa com deficiência que tem um superpoder, né? Se ela não enxerga, ela tem uma super audição, um ouvido sônico, né? Ela tem isso do Demolidor, né? Do super-herói lá da DC. Então, será que isso é verdade? Né? De acordo com o Vygotsky, não há essa compensação biológica. O fato de você não enxergar não quer dizer que você vai ouvir muito mais do que os outros. Claro que a atenção voltada, distribuída para esse outro sentido é maior do que a gente que está com a atenção dividida agora nesse momento, né? Visual, auditivo, enfim. Para Vygotsky, essa compensação ela é social, tá? Ou seja, ele vai superar as limitações por conta da deficiência com base em instrumentos, estratégias e meios, como eu falei para vocês, para compensar essa deficiência. Não há um sentido superior, né, sônico, né, um sentido supervalorizado. E ele também confirma que existe uma deficiência primária e secundária, ele divide a deficiência, né? Qual seria a diferença? A deficiência primária é aquela que é de fato a deficiência, né? Então, é a lesão, é a malformação, é a alteração, é a inabilidade, é aquilo que não está funcionando, né, entre aspas. Então, faz parte da questão fisiológica, né, biológica. E a deficiência secundária é a deficiência que nós, como sociedade, acabamos, né, levando para esse sujeito. Né, essa deficiência na interação na sociedade, dele não conseguir ter acesso a alguma coisa, o acesso dele não ser igual ao nosso, né, ele não ter como ir a um teatro, ele não ter como estudar, ele não ter como ler. Então, isso é uma deficiência social, né, uma deficiência que ele chama de secundária, que vai além da questão física, né, do aparato
fisiológico. Então, esse é o nosso fundamento principal. E hoje eu trago para vocês também a LBI, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, que é a Lei Brasileira de Inclusão, Lei número 3.146, um marco e um ganho para as pessoas com deficiência, familiares e estudiosos, né? E essa LBI, no artigo 112, que eu coloquei inclusive aqui, né, ela retoma questões importantes da Lei 10.098, lá de 2000, 15 anos depois, ela retoma, porque a Lei 10.098 ela é conhecida como a Lei da Acessibilidade. Então, é uma das primeiras que acenam, né, sobre essa questão da acessibilidade, das adaptações dos direitos, a acessibilidade comunicacional, acessibilidade física, de edifícios, nos transportes, enfim, todos os tipos de acessibilidade. Daí a LBI vem, né, e traz de novo esse texto para o seu corpo. Então, nós temos aí uma casadinha. Eu chamei atenção aqui para duas partes, né? Eu coloquei mais ou menos onde se encontra, porque a LBI é bem grandona, né? Então, às vezes fica difícil de filtrar, dependendo da área que você quer. Do capítulo 2, né, a gente tem um artigo, o artigo 68, e que ela fala o seguinte: consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares, leitores de tela, olha aí a tecnologia, ou outras tecnologias assistivas que vieram a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e também, inclusive, a impressão em braille. Então, esses são tipos de acessibilidade que a gente pode ter para o aluno, né, para a pessoa cega e que são, na maioria das vezes, acessíveis. Nesse caso, no sentido de fácil de você conseguir, né? Então, às vezes, até a própria sala de recursos multifuncionais, ela tem esse material, né? Então, por exemplo, o leitor de tela ou um sintetizador de voz, ele é gratuito, o software. Você pode colocar no computador. O próprio celular, ele tem também um software, não, né? Celular, o aplicativo também que pode fazer isso. Ele já vem, inclusive, no Android ou no iOS, já vem a questão da acessibilidade. Você pode optar, né, para ter também essa acessibilidade. Então, a lei ela já fala disso, né, de como a gente pode chegar lá. E no artigo 112, ela diz o seguinte, que comunicação, né, a acessibilidade, como é que a gente pode fazer com que essa comunicação ela aconteça? Forma de interação dos cidadãos, que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Libras, né, para as pessoas com deficiência auditiva, perdão, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações, né? Então, a gente tem aí na tela diversas formas, diversos caminhos que podem ser, né, alternativos ao que a gente pensa em relação à inclusão. Então, não é necessário a gente entrar naquela angústia de eu não sei o que fazer. Né? Os caminhos, eles são vários, e a gente pode, né, pensar qual deles se adequa àquele sujeito. Lembrando que cada sujeito, né, é um e que cada sujeito ele tem ali as suas características e, claro, afinidades de como utilizar a comunicação e a acessibilidade. Então, de acordo com o Vygotsky, o desenvolvimento das pessoas com deficiência, elas seguem por caminhos alternativos, ou seja, são caminhos que não se relacionam àquela função orgânica que ele não possui ou que está, né, ali com alguma inabilidade. Então, são caminhos que vão pegar ali de outra forma. Então, se todo mundo lê olhando, vamos ler o texto aqui da minha tela, então vocês estão vendo o texto, estão lendo, ok. Né? Mas para quem não consegue visualizar, ele vai pegar o outro caminho para chegar também nessa mesma informação que vocês estão tendo acesso através da visão, tá? Ou seja, é necessário criação de alternativas, né? Criação de caminhos indiretos de desenvolvimento, quando isso não pode ser feito pelo caminho
convencional, vamos dizer assim, né? O caminho esperado. E isso vai gerar, consequentemente, a acessibilidade. No caso das pessoas cegas, como é o meu estudo, a gente vai partir de um caminho que seria visual, né? Usualmente visual, e usar um caminho tátil ou auditivo. No meu estudo, a gente trabalhou com um caminho tátil, tá? A gente não entrou nas questões de audiodescrição, como as meninas até fizeram no início da nossa mesa. A gente não fala sobre isso, né? Não dava conta. Então, a gente vai para o caminho tátil para perceber como é que esses alunos eles podem ter acesso às imagens, né, aos textos que estão presentes no dia a dia da escola, né, que estão presentes nos livros didáticos, nas avaliações, né, nos materiais que os professores eles usam. Então, a pessoa cega lê, sim, lê, assim como nós lemos, mas essa função cultural é garantida, caminho direto, por um aparato psicofisiológico completamente diferente do nosso. Então, através do tato e através também da audição, como eu coloquei na tela alguns exemplos para vocês, né? Aqui a gente tem o Braille e o teclado Braille e tem aqui o leitor de tela que vai lendo as informações para a pessoa ouvir e ter acesso ao texto. Pois bem, né, em relação ao estudo, eu trouxe para vocês um trechinho, tá, gente? Um pedacinho, como que ele também falou, está disponível completo para leitura, né, no repositório da universidade. Então, se tiverem interesse, podem acessar. E eu trouxe para vocês um objetivo que era identificar qual ou quais recursos táteis são promovedores da acessibilidade educacional para alunos com deficiência visual, né? Então, dentre todos os recursos possíveis, alguns que eu já elenquei, que está na legislação, que está nas políticas de educação inclusiva, qual seria, né, o melhor, né, para determinado sujeito? O que essa leitura, o que manipular esse recurso tem relação com as vivências anteriores também desse sujeito? Então, a gente partiu para a pesquisa e eu trouxe para vocês só um pedacinho, como eu falei, né, do participante do Bruno, né, o nome fictício, 17 anos, estudante do EJI, né, que é Educação de Jovens, Adultos e Idosos, cego congênito. Tá? Bruno, ele perdeu a visão aos 6 meses e ele não teve contato praticamente nenhum com o mundo visual. Inclusive, os teóricos afirmam que até os 2 anos de idade, se acontece de, vamos dizer assim, perder a visão, ainda é considerado cego congênito, porque as memórias visuais ainda não foram formadas, tá? E a gente aplicou entrevistas, né? Uma entrevista inicial e entrevistas após o contato com esses materiais que foram adaptados para o tato, certo? E esses recursos, eles foram formas acessíveis utilizadas para que o aluno pudesse ter contato com o material didático. Eu coloquei aqui algumas fotos para vocês perceberem mais ou menos como é que ficaram as adaptações. A gente tem 2 aqui, são 3 no total, né? Tem aqui a imagem do livro de ciências, que era o ciclo da água, aquele famoso ciclo, né? De chuva, aí a água evapora, volta para a chuva, é o ciclo da água. E ele foi transformado no material em alto relevo, certo? Então, a gente tem aqui as montanhas, os pingos de chuva, a evaporação. E o outro foi um coração humano, né, que era da aula de ciências, e foi transformado em 3D, né? Ele ficou bem manipulável. E o terceiro material era um material pontilhado, eu não coloquei a foto aí, é um material pontilhado, aquele que é mais comum, que a gente vê em alguns locais, como museus, como até mesmo um mapa tátil, você vai num banco, tem lá um mapa, né, do local, então era um material pontilhado, que era o mais comum que a gente tem, que era a esquema da planta, de uma planta, né, raiz, caule, folhas, flores, né, aquele, bem aula de ciências também. Por que escolhemos ciências? Porque era, né, ali a disciplina que tinha maior quantidade de elementos, né, visuais, muitos gráficos, muitas, né, imagens, e isso chamou a atenção para saber como esse aluno tem acesso a isso, né? Será que ele tem acesso de forma auditiva? Alguém lê para ele, mostra, assim, dando exemplos, o que traz para a gente?
né? Então, o que a gente teve de resultado? Alguns resultados, né? Então, para o Bruno, o material em relevo foi apontado como aquele que trouxe maior dificuldade na leitura. E o pontilhado, o mais acessível. Ou seja, para ele esse aqui não funcionou, né? Ele manipulou, foi de esquerda para a direita, de cima para baixo, passou vários tempos tentando entender, né, através do tato, algumas figuras, ele chamava as montanhas de triângulos, o rio de jacaré, né, que tinha um formato compridinho assim, ele dizia que era um jacaré, e ele não conseguiu entender, né, a imagem, para ele foi bem difícil. Enquanto que o pontilhado, né, da árvore, ele conseguiu tranquilamente. Quando ele colocou a mão em cima, ele já disse, é uma árvore, né? Justamente aquele que ele tinha mais experiência, né? E eu trouxe para vocês aqui duas falas de Bruno que são bem importantes, né? Uma que ele diz o seguinte, que pelo menos a gente possa entender como é aquilo que o professor está falando, né? Que ele possa ter essa ideia do visual que está sendo explicado e que todos os outros colegas estão tendo acesso. Então, coração humano, veias e artérias, uma vai para o lado, outra vai para o outro. Mas como é isso, né? Como é? A gente tá vendo, a gente sabe. Garanto que vocês têm essa memória, né, do coração. Além daquele coração que a gente costuma ver, né, nos emojis e etc. Né? E o importante é isso. Tem que ter alguma percepção contato. Ele diz que isso é necessário para ele aprender. Né? Então, a gente pega justamente nessa fala, olha, tem que ter adaptação, precisa ter essa acessibilidade. Além disso, as vivências que ele teve com outros materiais também ajudam a entender, a perceber, a fazer os caminhos na hora de ter acesso. Então, os caminhos e estratégias utilizadas pelos sujeitos a realizar a leitura podem ser diferentes, a depender do tipo de material e das suas experiências pessoais significativas com leituras táteis. Então, como ele pegou aquela plaquinha do... Deixa eu voltar. Terminando, viu, meninas? Essa plaquinha do material em relevo, que se assemelha a uma folha de papel, né, vamos dizer assim, é plana, né, tem aqui um formato retangular, ele foi lendo como ele lê em braille, né, da esquerda para a direita, e ele foi fazendo isso. Dessa forma, ele não entendeu, porque as vivências que ele tinha do pontilhado, do braille em si, né, exigiam que ele fizesse esse caminho, que não funciona. No caso da leitura do 3D, esse coração ele abre e dentro tem as cavidades, com a rugosidade, com as válvulas, tudo aquilo, né? Então ele vai lá, manipula, pega, ele diz que esses vasos pareciam dedos, né? Que a lembrança que ele tem, né? Dedos, que para ele, na memória, o coração era um cone, como se fosse um chapéu de palhaço, né? Tivesse esse finalzinho, que é o que a gente tem também, né? Do coração fictício, mais ou menos assim. Gente, é mais ou menos alguns trechos da nossa experiência, né? E que resultam justamente nisso, a gente entender que é necessário adaptar, que é necessário que ele se torne acessível para que esse aluno ele possa ter um desenvolvimento, para que ele possa, claro, ter acesso ao conteúdo curricular que todos nós temos e que está preenchido de materiais visuais, que ele precisa também, né, ter acesso. Essas são as referências. Ah, aqui, gente, é desse aqui, 2012, da Machados Libros, de Madrid. E foi isso que eu tinha para vocês hoje. Esse trechinho da minha pesquisa. Obrigada. Fabiola. A gente vai aprendendo, né? A gente vai lendo esses trabalhos no original e a gente vai compartilhando aqui, já anotei um monte de coisa, viu, gente? Que até na tese lá eu tinha passado. Muito interessante. Bom, pessoal, a gente vai tentar também esticar não, ao contrário, encurtar a nossa história, né? Para que o ganho seja exatamente no nosso diálogo, na nossa participação, né, na curiosidade de vocês, nas questões aí que vocês queiram. Estou tentando compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ele está me pedindo alguma coisa. Acho que agora foi.
Bom, como foi dito, né, antes, deixa eu tentar botar aqui no modo apresentação, nós viemos hoje discutir um pouquinho, né, sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo e que nos inquietou, né? Acho interessante porque esse trabalho que eu estou desenvolvendo desde 2018 inaugura o meu interesse enquanto pesquisadora, né, por essa temática da inclusão, que foi exatamente a questão da síndrome, né, congênita do Zika vírus, que eclodiu aqui no nosso país e, sobretudo, né, na nossa região do Nordeste. Eu estava ali voltando do doutorado e trabalho em Campina Grande, né, e a gente estava vendo em Recife, moro em Recife, eu sou uma pessoa cosmopolita nesse termo, de estar para lá e para cá, né, transitando por as duas cidades, e havia essa efervescência, obviamente, desse fenômeno, né, que aconteceu, é um fenômeno de uma epidemia, considerado, né, pelas entidades aí de saúde, de vigilância sanitária, e foi muito acometido, né, a região do Nordeste, sobretudo o estado da Bahia, o estado de Alagoas, o estado de Pernambuco e o estado da Paraíba, foram um dos mais atingidos por essa questão, né, de mães que deram à luz, né, que nasceram crianças com essa questão inicialmente não se dizia síndrome, né, se olhava pela questão sintomatológica, que era a microcefalia, as crianças com o cérebro, né, o diâmetro cerebral menor, né, isso é uma característica. Então, a microcefalia, ela não especificamente, não tem uma relação direta. Quem tem microcefalia tem a síndrome congênita. É uma coisa que é para, assim, de esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas fazem um pouco natural, né, lógico, um fenômeno relativamente novo, né, até em termos de catalogação, né, das áreas de saúde, a gente fazer essa associação. E microcefalia é algo que já acontece. Por exemplo, antes mesmo desse episódio, né, dessa epidemia, eu tive a oportunidade de fazer umas visitas na APAE de Campina Grande e eu conheci um garoto, na ocasião, com 16 anos, e que ele, né, a deficiência dele é no campo da hidrocefalia. Então, é só a título de esclarecimento um pouco. Então, aí a gente trouxe uma compreensão, né, do que vem a ser a síndrome, congênita do Zika, e ela compreende aí um conjunto de sinais, como eu havia dito a vocês, que não é apenas a microcefalia, né, de sintomas, bem como esse tipo de fenômeno, né, vamos dizer assim, esse tipo de deficiência provocada, acontece exatamente no período da gestação. Então, eu acredito, tem muita gente novinha aqui, mas devem ter percebido, né, em algum momento aí, uns 3, 4 anos para trás, mães gestantes, a gente aqui está no Nordeste, né, mas a gente via muitas mães com leggings, com camisas mais fechadas, né, de punho, justamente para evitar esse processo, né, de contaminação. Era toda uma recomendação. Tinha mães assim extremamente... Eu convivia com uma de perto, que era da área de saúde, ela teve o filhinho dela exatamente nesse período, e era assim, muito complicado, né, esse processo de estar sempre usando esse tipo de roupa que se contrapõe às nossas condições climáticas, né, mas para tentar ali não haver esse tipo de contaminação. Mas já se sabe, há outros estudos, que são doenças, né, inclusive na própria EPB tem um meta-estudo mostrando sobre essa questão das arboviroses, né, que são doenças provocadas, isso não se fala muito, porque é no campo crítico, né,
da nossa condição de saúde sanitária, mas são doenças consideradas negligenciadas. Por quê? Porque a gente tem esse vetor, que é o Aedes aegypti, e a gente sabe muito bem que existem implicações ali sanitárias, políticas, que poderiam se fazer prevenções, né? Mas pouco se fala nisso. Não há pouco se discute. Poucos estudos que estudam isso, né, que defendem esse princípio aí, e que é real, a gente vê uma pouca, vamos dizer assim, divulgação, né? Parece que há uma intencionalidade de se abafar um pouco essa perspectiva. Então, a gente trouxe essa questão, né, aqui, do que seria, né? Não só a microcefalia, ela provoca isso, mas ela provoca alterações no sistema nervoso central, né? Então, ela também afeta o desenvolvimento global, né, gerando um quadro de deficiência múltipla. Por quê? Porque a microcefalia, ela é sistêmica, ela vai entrar no campo também, né? Como está dito aqui, as definições que nós trouxemos de alguns estudiosos, no campo motor, no campo sensorial, né? E no campo cognitivo. Então, aí a gente vê que há um grau de severidade, né, elevada. Não sei se vocês já tiveram, alguém já teve alguma oportunidade aqui de ver uma criança, né, com a síndrome, e a gente vê o nível de comprometimento. Visualmente, você já percebe o nível de comprometimento físico, né? São crianças que elas não têm autonomia por comprometer o sistema nervoso central na vida embrionária, já compromete também esse sistema, né, locomotor, esse sistema da própria desenvoltura, né? Do próprio desenvolvimento aí. Como é que eu posso dizer, né? O desenvolvimento neurocentral, né? E tudo a gente sabe, dizendo na linguagem nordestina, né? Compromete a espinha, né? Compromete a questão postural do sujeito, né? Aí vai para comprometimentos na área de deglutição, na área de fala, né? Então, a gente considera também, somos partidários daquelas perspectivas que tentam situar, né, a questão da síndrome como problema, né, como uma questão de deficiências múltiplas, por conta de afetar, né, vários campos aí da nossa Constituição. Então, pensando nisso, a gente começou a se inquietar. Foi uma inquietação que foi nos tomando e nós começamos a perguntar, bom, tudo bem que não seria diferente, né? A saúde deveria entrar, porque é um caso de saúde sanitária, né? Então, um registro que precisa realmente de uma intervenção imediata dos setores de saúde. Então, a gente tem, assim, algumas fundações espalhadas pelo Brasil afora, né, que tem equipes multidisciplinares na área de saúde, trabalhando desde o começo. Temos aí também, da Paraíba, né, a professora Adriana Melo, ela é médica, professora da Facisa, e foi a Adriana, uma das, vamos dizer assim, eu não a conheço pessoalmente, né, está na nossa agenda de pesquisa entrevistá-la, mas quando nós íamos trabalhar com esse público aí, esses profissionais, veio a pandemia e ela estava, ela deve estar ainda, né, mas também, como médica, estava trabalhando diretamente nesse questão da saúde, né, da saúde básica, da atenção à saúde básica no município lá de Campina Grande. Então, foi a Adriana que descobriu essa questão das mães com a questão genética, né, as questões, vamos dizer assim, particulares, né, da constituição do bebê, porque ela é ginecologista e obstetra, e aí foi ela uma das descobrirem, e aí também tem um grande volume de pesquisa e de intervenção na área aí do desenvolvimento, né, neuromotor das crianças. É Adriana Melo. Mas, enfim, a gente pensando, né, e isso é a vida de pesquisador, é pensar, é refletir, de que maneira, então,
essas crianças elas vão ser atendidas nas escolas, porque se o advento da epidemia, né, e dessa catalogação da síndrome, ela acontece a partir de 2015, e sabemos que a criança de 0 a 2 anos, ela já tem, dentro da LDB, né, uma lei de diretrizes e bases da educação, né, ela já tem o direito assegurado à escolarização, ao processo, né, de escolarização. É claro que na creche a gente não está falando nos termos da escolarização formal, que só vem aparecer a partir do ensino fundamental. Mas há esse direito à creche, e, consequentemente, há o processo de se dar continuidade. Então, a gente começou a pensar um pouco como é que iria ser nessa inserção e esse trabalho de inclusão das crianças. E aí começamos o que a gente tem chamado de um programa de pesquisa, que está suspenso, por enquanto, em função da pandemia. A gente, esse ano, não trabalhou esta temática, mas é uma temática que nos toca, nos move muito, né? E com base nessa questão de fórum, vamos dizer assim, pessoal, né, do pesquisador, atrelado a esse contexto aí, dessa dimensão inusitada, a gente começou a pensar exatamente o que é que a LBI, como disse Dani, que destacou, né, poderia ali, o que é que ela nos orienta, o que é que ela prescreve, né? Porque toda a legislação, como sabemos, ela tem esse nível de prescrição, ela tem essa intencionalidade e esse direcionamento. Agora, e como foi dito também aqui já nesta manhã por Keila, a gente encontra essas contradições no sentido de como isso está de fato, né? Como é que esse direito está sendo assegurado no campo que a gente está discutindo aqui, a política educacional de inclusão. Mas a gente, quando olha para as outras políticas, né, ligadas estritamente aqui para o nosso caso de educacional, a gente vai percebendo essas antinomias, essas contradições de que a gente tem um material prescrito, muitas vezes avançado, ora retrógrado, né, como a gente está vivenciando agora no PNEE, que não é o nosso fórum aqui, mas ora a gente percebe, porque são composições, né, são produtos aí que são gerados a partir de grupos, então isso tem uma relação de poder, nós não somos ingênuos, né, uma correlação de forças para se trazer essas diretrizes. Mas a LBI, ela está afinada com um projeto de inclusão, um projeto, vamos dizer assim, dos direitos humanos que remonta lá na Declaração de Salamanca, né? Para quem aqui é da área, a Declaração de Direitos Humanos de 48, e o Brasil, ele é signatário dessas políticas. Nós temos inúmeras políticas, né? Não só essas, eu digo inúmeras por quê? Porque como a questão da deficiência, a gente tem a deficiência da pessoa, né? Assegurar o direito, e nós temos também a especificidade, como vimos aí há pouco, Daniele trazer o recorte das necessidades especiais da pessoa com deficiência visual. E no caso da Zika, a gente não tem ainda, né, até onde eu sei, um material, quando eu digo um material legislativo nacional, existem alguns materiais que ainda precisam, vamos dizer assim, isolados, né, de algumas entidades, mais na esfera estadual, outros municipal, talvez por ter sido mais acometido, né, pelo fenômeno, mas que vão buscar o respaldo na legislação nacional, né? Ninguém faz uma legislação local para a educação sem se respaldar na legislação nacional. E aí nós temos alguns aspectos que nós encontramos na legislação, que é a questão de assegurar a pessoa, né, com deficiência o direito e o acesso e a permanência, porque a gente, muitas vezes, que é a questão da universalidade do ensino, que está correlato com o próprio direito de aprender da pessoa, né, do indivíduo, quer seja uma pessoa com deficiência ou sem deficiência.
E aí a lei, ela reitera essa seguridade, né? Garantir à pessoa com deficiência singularidade no atendimento, porque não é só a gente garantir o acesso e a permanência, mas a qualidade no atendimento, ela é importante, haja vista as especificidades, eu não gosto nem muito dessa palavra, vamos mudar, haja vista as necessidades especiais das pessoas, né? E ainda que estamos discutindo no campo psicológico, estamos aqui entre psicólogos, né? Ou estudiosos da psicologia, como é o meu caso, como é o caso da professora Daniele, a gente tem um conceito, uma categoria fundamental, que é a subjetividade humana. Então, veja, dentro do campo das necessidades daquela população, eu tenho a população da pessoa com deficiência visual, né, assegurado, mas eu tenho a subjetividade dessa história desse sujeito, né? As interações, porque a gente está num panorama aqui histórico-cultural, como bem colocou Daniele antes da minha fala, e a professora Keila também. Então, a gente está na esteira de uma praxis, né, de um fundamento epistemológico, em que a gente olha para os processos históricos e culturais em que o sujeito está ali, né, inserido, mergulhado, né? E esse trabalho, não só do mergulho do sujeito na cultura, mas como esse sujeito emerge, né, culturalmente, ou seja, como ele se subjetiva. A gente é assim, solidário dos pensamentos também, das grandes contribuições do professor Gonzalez Rey, né? Nesse trabalho, inclusive, ele é muito norteado por ele. E, por último, né, quer dizer, além da garantia, a recomendação das instituições do plano, é preciso a gente pensar a partir da realidade daquelas crianças com aquelas crianças, né? É preciso conhecer essa realidade para a gente pensar em propostas, como foi propostas metodológicas, propostas de mediação, propostas educativas, que, de fato, tragam sentido e significado para a construção da aprendizagem, do desenvolvimento dessas crianças, como trouxe o estudo de Keila, por exemplo. Né? Então, a gente precisa olhar, veja, tem a superdotação, tá, é o fenômeno, mas cada caso é um caso. A gente trabalha muito essa metodologia nas nossas pesquisas de aprofundamento, trabalhando muito a questão do estudo de caso. Esse é o nosso delineamento central. Não quer dizer que a gente não trabalhe outros, mas, por opção, né, o nosso grupo tem trabalhado pelo entendimento que não é uma opção sem uma justificativa, pelo entendimento de subjetivação que nós temos, né, de construção social do sujeito. E aí, essa outra questão que orienta a participação, veja a dimensão, né, da equipe pedagógica e de profissionais para esse atendimento. Então, essa lei ela já nos dá, né, a necessidade de trabalharmos coletivamente, né, um campo interdisciplinar, unindo forças, por quê? Dada a complexidade, né, e que nós sabemos que as nossas formações, elas vão ter um aspecto geral, mas a gente tem um campo determinado de atuação. Eu me interesso pela questão da Zika, da síndrome das crianças com Zika, mas qual é a contribuição que eu, Fabíola, posso dar? Se é que eu posso dar alguma, né? É no campo escolar, é no campo da mediação pedagógica. Eu não posso me furtar às questões, a gente não está aqui no modelo terapêutico, a gente não defende o modelo do capacitismo, nem terapêutico de educação inclusiva, que nem é inclusão, né? Isso não é inclusão. Pensar nessa questão. Vygotsky, lá nas obras escorridas, nos capítulos destinados à compensação, ele já traz todo um estudo nos mostrando, né, reunindo essas contradições de se pensar a supercompensação ou a compensação cultural como um aspecto terapêutico no capacitismo, olhar pela falta e começar a jogar no sujeito, vamos dizer assim, tudo aquilo que está dentro de um padrão de normalidade, então, de ensino e aprendizagem. E aí foi bem o que Daniele nos trouxe da questão da importância da adaptação, né? O que é adaptar? Adaptar aqui não é aquela adaptação biológica,
é uma adaptação cultural, no sentido da gente olhar para essa criança na integralidade dela, né? Perceber essas potencialidades, porque ela nos convoca para isso, se nós tivermos essa oportunidade, se nós dermos essa oportunidade a qualquer criança, e daí a gente pensar em contribuir, né? Construir junto com ela um caminho de desenvolvimento alternativo. Isso também é para a gente. Quem de nós aqui não estuda o ato de estudar? Eu estudo registrando, o outro é visual, o outro é auditivo. Não quer dizer que a gente não tem as outras aptidões, mas a gente desenvolve, vamos dizer assim, né, nessa relação com o conhecimento, nós vamos criando as nossas estratégias. E, nesse sentido, a gente pode deslocar essa perspectiva para uma perspectiva dentro do campo da educação inclusiva. Eu penso que não há impedimento da gente pensar dessa maneira, porque ali há um sujeito. Se a gente concebe sujeito como uma construção histórica e social, não é um objeto, né? É um sujeito que tem ali escolhas, que tem caminhos, nem sempre as escolhas são, né, uma escolha dele mesmo, mas que tem caminhos, que tem construções, e é preciso a gente escutar, né? A escuta é importante, que está para além de ouvir. Escutar, a gente vê com o olho, né? Não só a gente ouve, né? Mas, enfim, acionar todos os nossos aparatos para a gente poder ali contribuir. Por quê? Porque quem é o agente de mediação? É o professor, é o psicólogo trabalhando nessa questão. É o sujeito, trazendo Vygotsky, mais maduro, mais experiente, no sentido do acúmulo de vivências. Né? Então, é nosso papel, é um compromisso social nosso. Assim eu percebo, eu compartilho dessa ideia. E, como eu disse a vocês, a gente vem trabalhando um pouco além do Vygotsky, com o Gonzalez Rey, né? E a Mitjan Martinez, que inclusive eram marido e mulher, salvo engano. Fabíola me corrija aí, mas eu acho que a Mitjan, porque assim, esse povo trabalha tanto junto, que a gente termina por anos, né? Inclusive, ele faleceu, né, o ano passado, salvo engano, o Gonzalez, e eu circulo num grupo na ANPEP, a Associação Nacional dos Pesquisadores em Psicologia, e uma das colegas que é da UNB, professor Gonzalez Rey, né? Ele trabalhava na UNB, salvo engano, ele é cubano, né? Se eu não estou enganada. E aí o professor faleceu aqui no Brasil, trabalhava aqui no Brasil, e a professora Martinez trabalhava nesse regime de colaboração com ele, e até materiais, né? Quem quisesse, ela tinha, assim, que quisesse, deve ter um volume muito grande, né? De coisas ainda que possam ser doadas, que possam ser, não sei como é o trâmite. Isso circulou no nosso grupo, né? Por conta dessa colega. E eu inferi que eles eram marido e mulher, porque a gente vê muito essas casadinhas, né? Na vida, na arte e no trabalho. Muitos colegas aí, porque é um projeto, Gonzalez Rey, para mim, na minha compreensão, é assim um projeto de vida dedicado, né, a uma teoria, uma psicologia marxista. Então, eu tenho assim um grande apreço pelo professor, pelo pensamento, pelos trabalhos dele. E aí a gente vai olhando, né, um pouco, o que já foi dito, eu não vou reiterar, é só um slide, porque o campo que a gente vai discutir com Vygotsky, que a gente vai trabalhar, é o campo da compensação cultural, como bem disse Dani, eu não vou repetir, né? Que o slide aqui termina trazendo essa questão. Esses caminhos indiretos de desenvolvimento, né? A gente perceber, quando a gente trabalha o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial na formação do psiquismo humano, né, das funções psicológicas superiores, que é a pergunta central, o ponto de partida da teoria de Vygotsky, a gente tem que estar atento, né? Exatamente, ele reitera nessa contribuição dele, né, para o campo das deficiências,
porque Vygotsky também foi um professor, um pesquisador que trabalhou muito no campo da psicologia experimental. Muitos estudos Vygotsky fez, não foram poucos. Se ele não foi o que dirigia, estava à frente, porque esse povo trabalha muito com ciclos, né, com círculos de pesquisadores. Ele tem um trabalho grande com Leontiev, com Luria. Então, ele tem um manancial muito grande, né, e que ele é fiel à própria teoria, da qual né, o pensamento teórico de Vygotsky, ele é fiel à forma dele fazer ciência. Por quê? Não eram estudos experimentais controlados, mas eram estudos monitorados a partir de realidade, né? Porque a realidade é uma categoria, a realidade sócio-histórico-cultural é a grande categoria dos estudos dele. Daí, então, todo o trabalho dele, né? Eu, pelo menos, penso dessa maneira, eu consigo compreender, dialogar com ele desta maneira, está calcado nessa perspectiva, né? Então, ele sempre vai ali dar contribuições para as nossas reflexões, dizendo, olha, é indissociável a realidade, a nossa realidade, ela é, para a gente, o campo de teorização, né? E a nossa teorização, ela é um processo dialético, ela tem que voltar para essa realidade. E aí é onde se expandem os processos de criação, que são processos psicológicos, processos de imaginação, né? Processos de compreensão. Então, a gente ali, do campo cognitivo. Então, a gente ali está o tempo todo amparado nisso. Em função dessa questão, a gente foi, né? Eu acho que eu já avancei no horário, mas a gente foi, o que eu disse para vocês, buscar compreender um pouco como essas crianças estavam inseridas na rede municipal de Campina Grande. Eu vou andar um pouco mais para a gente chegar no ponto alto, que seria, assim, um pouco dessa questão metodológica, né? Porque a gente, como eu disse a vocês antes, eu já tinha anunciado, que nós trabalhamos muito com a metodologia qualitativa, né? Dentro desse campo de epistemológico de construção, histórico-cultural, Vygotsky, que está na base dos nossos estudos, e sempre usando muito os estudos de casos múltiplos. Por quê? Porque o estudo de caso múltiplo é o que dá para a gente essa capacidade da gente, porque muitas vezes a gente que trabalha com a perspectiva qualitativa de pesquisa, mas vocês não têm como generalizar. Não há generalização, não sei se Fabiola escuta essas críticas muitas vezes, porque eles olham muito para a quantidade, né? Aquelas plataformas enormes de dados. E aí o Vygotsky nos dá esse caminho, né? Que a gente pode estar trabalhando, sim, o conceito de generalização no próprio sujeito, no indivíduo, e a gente pode, sim, comparar, só que a gente não vai comparar, não é comparando pela falta, porque se a gente for comparar, fulano não tem, mas sim a gente trabalhando exatamente essas questões que são amplas, ou seja, o que é amplo aqui, o que é comum, crianças com a síndrome, e as particularidades que a gente vai perceber, apesar de ter uma síndrome, a gente vai encontrar questões ali diferentes, questões que se repetem, similares, questões complementares, ou questões que, de repente, são inusitadas. Haja vista que a gente está trabalhando com o sujeito, com a pessoa, né? Sujeito é uma coisa feia. Também eu estou saindo desse lugar de botar minhas coisas como sujeito. É pessoa, ou a pessoa, né? Porque, para mim, é uma categoria que amplia mais. Então, nós fomos para 3 creches, nós fizemos um pouco essa coisa, né, de observar aí essas crianças, porque tinham crianças, esse espaço de compartilhar nas creches, as crianças, por terem essa síndrome, elas têm a necessidade do soninho, né, o funcionamento delas é diferente. Muitas já vinham para a escola sonolenta. Por quê? São crianças que têm muito problema com convulsão, convulsionam muito, né? Então, assim, as meninas que cuidam delas, né, que trabalham com elas, cuidam não, agora é apoio, que são o apoio escolar delas, porque elas têm essa dimensão, é necessário serem pedagogas para trabalhar,
Então, não se coloca apenas ao cuidado de higiene, né, o cuidado com a medicação, mas também a esse trabalho de mediação, né, com a criança, de mediação pedagógica no sentido de promover, inserir essa criança, promover situações específicas de aprendizagem, captar como as crianças estão se relacionando com esta criança no contexto da sala de aula e como a criança também se comunica, né? Porque isso nos nossos estudos a gente percebe, ela não tem a fala articulada, mas ela acompanha, ela ri quando as crianças chegam, conversam com ela, e muitas passagens interessantíssimas, elas acompanham sonoramente, escutam o som das crianças e ela vai acompanhando os colegas, né? E aí a gente vai percebendo que a pessoa está ali no contexto, está, vamos dizer, incluída ou não. Por quê? Porque a gente também percebeu, eu também vou passar um pouco, os nossos 3 participantes, né? A gente percebeu que vai variar muito, olha aí, a natureza, a qualidade da mediação, né? Foi um aspecto que a gente vem reiteradamente olhando essa questão, a qualidade da interação, né? A visão, a concepção de deficiência que aquele apoio, aquela pessoa, aquele profissional do apoio escolar tem para com aquela criança, né? A gente vê isso claramente, está saindo aí um artigo, né? Depois a gente compartilha com Keila, que é mais fácil, e se vocês quiserem ver, que foi só, porque gerou muitos dados essa pesquisa, então foi só com apoio escolar. E a gente vê claramente, assim, a diferença, né, que se dá nessa relação de mediação do apoio com a criança e nessa relação também com o professor. A gente viu isso também, né? Por quê? Porque nós ficamos na sala de aula, nós observamos episódios ali, não só a sala de aula, mas por a creche tem uma rotina. Quem já fez pesquisa aqui, o estágio, né, em creche, sabe que o tempo pedagógico da creche, ele é diferenciado e não teria como ser diferente, né? Existe uma programação ali que tem o momento do descanso, tem o momento do sono, a alimentação, a ludicidade é um instrumento de mediação preponderante, né? O tempo todo se está aprendendo por meio do lúdico. E tudo isso tem horário, né? Horário do banho, horário pela própria necessidade mesmo da criança. E fizemos um pouco esse mapeamento dos temas que surgiram, né, na pesquisa, e aí se tornaram giraram em torno de 5. Esse material, gente, só para esclarecimento, foi o material da primeira edição da pesquisa, basicamente, tá? Então, assim, eu não vou adentrar nas falas, né, porque senão a gente não consegue dialogar, que a minha preocupação maior é essa. E o que a gente pode trazer em resumo, né, do que a gente até agora, eu já estou com saudade, Bruna, que está comigo, está defendendo o TCC, é fantástico, assim, o processo, e eu gosto de dizer em público, esse trabalho não existiria se não fosse a bolsista desse projeto, porque também é uma pessoa que abraçou a causa. Fabíola, a gente é contemporânea lá da UFPB, não sei se ela lembra, a gente se encontrou, mas faz tempo, né? Logo ela veio para a UFPB, e ela trabalha com isso, né? A gente também lê alguns materiais dela, e a gente sabe como é importante essa alteridade, né, do pesquisador com o objeto de estudo, porque é o ganho, né? A gente pesquisa, é sempre um trabalho, é uma escolha, e uma escolha sempre circula no campo afetivo, não tem para onde. Senão a gente não falaria com tanta paixão, a paixão, né? A voz, veja, está instrumento de voz, mas a gente aqui está expressando a nossa paixão por aquilo que a gente faz, né? Como diz Valon. Então, a gente tem ali que as crianças têm sido recebidas, tem sido, né? Mas a gente percebe também que para a inclusão acontecer, porque justamente a qualidade, a natureza dessa mediação, por isso que a gente olhou 3 casos, né?
estamos vendo, acompanhando esses meninos. Eram 4, mas aí ficamos com 3, por questões de a criança ter muita dificuldade para ir para a escola, ela tinha mais, ela estava num quadro na época mais de recorrências aos tratamentos alternativos, porque a rotina dessas crianças, gente, não é fácil, né? É preciso fazer. A Adriana tem lá um centro de estimulação precoce, a professora que eu falei ali no começo, a Adriana Mello, e é uma super estimulação, e tem horário, tem equipe certa, e é terapias, é fonoterapia, né, para estimular, é fisioterapia, é muita coisa, né, fora a rotina médica também. E são mães, né, são crianças que não têm condições, assim, financeiras, e depende do SUS, e SUS a gente sabe como é, né, eu não sei nem como é que elas se viram com a questão neurológica mesmo, porque a gente sabe que neuropediatria já está difícil pagando, imagine, no sistema público, né? Então, é aquela ideia da unidade, né, da saúde básica, que tem o clínico geral, mas a gente sabe que é necessário um acompanhamento, né? Neste geral e neste também focal. A medicina trabalha assim, pelo menos essa que a gente trabalha, né, que a gente vive mais na tradicional. Aí, o que é que os estudos vêm apontando desde o começo, né? A Nespela fala das participantes, tanto professoras, nós pegamos professoras, que as crianças estavam na sala, e as profissionais de apoio escolar. Então, uma demanda que a gente queria muito fazer, mas é tanta coisa que a gente não tem perna, sozinho, né? Seria essa coisa da formação. Mas essa formação não no campo, né, como a gente vem discutindo, e tem formação nesse campo terapêutico, né, do qual a gente não concorda, mas sim uma proposta de formação desse professor, dessa escola inclusiva e dessas, vamos dizer assim, necessidades especiais da criança com a síndrome. Então, a gente, só para a título de esclarecimento, né, a gente começou um diálogo, né, aqui na UFPE, com a professora Sandra, com outras professoras, algumas colegas da UEPB, mas aí veio a pandemia e realmente não é uma desculpa, mas esse tipo de trabalho, né, a gente está vendo, se a desigualdade social na escola regular, a gente está vendo o caos que está, né, eu falo na pública, porque minhas pesquisas são todas na área da educação pública, mas também a gente sabe que tem as mazelas na educação, né, particular, nem todas estão, aliás, ninguém está no mar de rosas nisso. Imagine numa temática como essa nossa, que ainda vem lutando, né, há quase 2 décadas para, isso aí, normatizando um pouco dos anos 2000 para cá, para tentar essa segurança, essa seguridade com qualidade, né, no atendimento, numa proposta realmente de educação inclusiva. E para finalizar, esse trabalho aqui, eu não sei se alguns já conhecem, né, Dani trouxe realmente, essa é a versão que a gente mais circula, né, a versão espanhola, tem a versão cubana também, mas essa tradução do capítulo 5 da defectologia foi um projeto que o pessoal da UniOeste, a professora Neide Furtado, é uma amiga próxima, e outros, ela está nesse projeto, né, recebeu um financiamento, e eu não sei se alguns de vocês conhecem, já ouviram falar, do professor Guilhermo Bianton, que ele é da Cátedra de Havana, a gente tem alguns trabalhos com ele, né, o Marilene Proença, a gente tem esses trabalhos, e Guilherme foi o tradutor, ele é um grande estudioso, né, da obra do pensamento de Vygotsky, e Cuba tem, assim, maravilhosos exemplos de mediação pedagógica no campo, inclusive a tese de Neide é linda, sobre essa questão da mediação, da compensação cultural, como se faz um caminho, né, uma possibilidade da gente
está ali trabalhando com as pessoas com deficiência. Outro também é recente, da professora Zóia Prestes. Esse Zóia, né, ela morou lá na Rússia, enfim. Não sei se ela é da Rússia mesmo, não sei. Talvez Fabiola saiba. E ela hoje é professora, salvo engano, da Federal Fluminense. E esse trabalho, ela tem vários trabalhos, né? É da editora. Esse aqui vocês encontram, posso mandar em PDF, se vocês não tiveram acesso. Porque como foi financiado, não é vendido. E foram poucos exemplares, né? Porque os recursos são poucos. Então, mandaram para algumas pessoas que têm grupos que estudam Vygotsky e a deficiência. E este a gente encontra naquela livraria Expressão Popular. Para vocês não comprarem na Amazon, né? Está uma moda, vamos ajudar as pequenas editoras, né? E ela tem muito material. Eu descobri a Zóia justamente a partir da divulgação desse livro. Fantástico. Desculpa aí a propaganda, mas a gente tem que também ajudar, né? Porque essa coisa de obras, a gente lê no estrangeiro, né? É complicado. E também a gente lê tradução ruim, porque também tem coisas já traduzidas, mas muito ruim. E são pessoas estudiosas, né? Que têm um aprofundamento, uma verticalização. E logo conhecem a língua, logo vai nos trazer um pouco, né, mais de fidedignidade linguística na hora das traduções. Desculpem, gente, eu avançar, mas vamos tentar, né, trazer algumas questões aí que a gente quer ouvir vocês. Obrigada. Pode falar, Fabiola. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar a mesa também. Primeiro, eu peço licença para cumprimentar minha querida Keila Rebeca, que foi minha aluna do PIBIC, com quem eu tenho 2 artigos publicados no campo também da interação educador-criança. Então, a creche Educação Infantil vem sendo há muito tempo, desde o meu período lá como professora da UEPB, tem sido um dos contextos que eu venho estudando, né, que eu venho fazendo pesquisa. Então, logo quando eu entrei na Federal, em 2010, um pouco tempo depois, a Keila veio como minha PIBIC, então eu sabia que ela teria um futuro, né, muito promissor, e que bom que eu estava certa, Keila. Fico muito feliz, né, de ver você. Encontrei você há algum tempo atrás, antes da pandemia, né, mas eu tenho certeza que seu futuro, né, vai ser muito promissor, porque você é muito competente, né, muito comprometida no que você faz. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar você, dizer que estou muito feliz de ouvir você e de aprender com você. Olha só como a vida, né, como a vida é rica, né, em possibilidades, e como tudo é dialético, né, as coisas que a gente vai, principalmente essa questão das altas habilidades de superdotação, que é uma questão com a qual eu não venho me dedicando. Então, obrigada pela sua exposição tão clara, tão didática. Também, Daniele, assim, você trouxe assim, um curto tempo, assim, né, que foi disponibilizado para você muitas informações assim pontuais, assim, que para mim foram muito importantes, né? Então, muito obrigada. E Fabiola, minha xará, eu queria dizer para você que eu tive uma aluna, que hoje é minha aluna de doutorado, que estudou concepções e práticas de educadoras de creche sobre a criança, né, sobre a inserção das crianças. Então, assim, o trabalho de campo dela foi interrompido, porque quando ela estava engatando a pesquisa de campo dela, instaurou-se a pandemia. Então, assim, realmente a gente ficou com um grupo de professores, assim, muito restrito mesmo, e aí ainda bem que a gente tinha feito uma revisão da literatura, a gente tinha feito uma análise documental, mas, de fato, o que nós encontramos, pelo menos nas bases de dados que nós utilizamos, foi uma prevalência, sim, ainda de uma leitura neurocognitiva, né, ainda terapêutica muito forte, né, e a gente ficava, mas como é que é isso? Será que a gente está falando sozinho no vento, né? Então, encontrar o seu capítulo de livro com a Bruna, né, no livro que organizado pela FACE, eu não sei se... Toda vez eu esqueço se é FACE ou se é FAC, da Marilda,
e também da Alexandra, foi muito bom, porque nós conseguimos, pelo menos, encontrar, assim, né, algum gancho a partir dessa leitura histórico-cultural. Então, assim, realmente, queria dizer que esse trabalho ele foi, assim, um respiro para a gente, né? Ela teve uma interlocução, nós tivemos uma interlocução e foi feito com educadores também, então a gente ficou, ai, que bom, e já foi, assim, nas portas da gente terminar, foi um livro que eu comprei, né? E um livro interessantíssimo, que eu trabalho com psicologia escolar mesmo, sou supervisora de estágio aqui na UFPB, dentre outras coisas, sou professora do PPGPS, e a Ingrid agora o projeto dela é com atuação do psicólogo, né, diante dessa questão, né, da inclusão, né, a gente ainda está formulando a questão de tese dela, mas a Ingrid é uma aluna que vem, ela tem um artigo comigo também, como PIBIC, né, e que ela fez um artigo também já entrevistando psicólogos e professores, e é uma menina muito, assim, ela está estudando, eu tenho esse interesse sobre essa questão da inclusão já faz um bom tempo, então ela não só estuda na pós-graduação, mas ela trabalha também com outras, né, já vem fazendo outros cursos e tal, então eu queria agradecer, né, também, eu fiquei curiosa para reconhecer você disse que me conhece da UEPB, mas era um tempo muito, né, que eu ia e vinha, um tempo muito, muito louco, assim, e em 2005 eu comecei a fazer doutorado, então ficou mais complicado ainda fazer esse trânsito, doutorado, UEPB, e também fui professora do UNIP, então ficou realmente né, as relações elas ficam muito apressadas, mas foi um prazer escutar vocês, queria só dizer isso, né, da importância que tem o trabalho de vocês, é um trabalho que, assim, que tem um impacto, precisa ter um impacto social, educacional mesmo, acho que a gente precisa realmente fortalecer nos espaços de trabalho, de pesquisa, essa leitura, né, focada no desenvolvimento humano, nos espaços abertos de desenvolvimento que tanto o Vygotsky nos colocou lá, né, e também dizer que eu venho perseguindo aí as traduções da Zoya desde a tese dela em 2010, quando ela vai, eu acho que você deve conhecer a tese dela em 2010, defendida na UNB, quando ela vai exatamente se contrapor, porque foi alfabetizada, né, em russo, então ela conhece profundamente, estudou essa transliteração, então eu venho buscando mesmo os artigos da Zoya e da Prestes, né, livros, esse livro você falou, eu comprei um outro livro delas também de traduções, então, assim, eu venho buscando, já há algum tempo, as traduções de pesquisadores brasileiros que têm esse rigor, né, naquilo que, buscando realmente traduzir o que o Vygotsky falava, né, assim, não um atravessamento pela língua inglesa, que a gente sabe que, né, nas obras mais conhecidas, mais populares do Vygotsky, né? Teoria e método, formação social da mente, linguagem, pensamento e linguagem, acho que foram essas 3 ou mais ou quatro obras, né? Em que ela pega na tese dela e vem com tudo, dizendo, né, das omissões, né? Claro que isso o González Rey também de maneira muito aprofundada, com muita competência, ele também fez esse anúncio, né, das omissões por questões políticas, por questões, né, até por uma incompreensão mesmo, omissão e equívocos na tradução das ideias do autor. Então, eu só queria, para não tomar todo o tempo, né, para respeitar também a circulação de fala, mas eu não poderia deixar também de falar para vocês, com vocês, né, do quanto foi, assim, importante rever vocês e também ouvir e aprender com vocês. Muito obrigada pela participação no nosso evento, que, com certeza, só, né, dá ao nosso evento, ao nosso encontro, né, substância, né, teórica, metodológica, científica, e uma implicação, um comprometimento político, ético-político com as pessoas, de uma maneira geral, e também com as pessoas, né, que têm deficiência e necessidades específicas que precisam ser efetivamente respeitadas, né, porque a gente tem muitos marcos
legais, a gente tem muita produção científica, mas isso precisa chegar nos contextos reais e concretos onde essas pessoas estão inseridas, e a gente ainda está distante, na minha compreensão, assim, eu não sou uma especialista, né, eu estou, assim, como eu digo a Ingrid, assim, a gente vai junto nessa discussão sobre a inclusão. Tem uma aluna também que está fazendo uma dissertação sobre adaptações curriculares, também disse para ela que estou no desafio de construir esse trabalho com ela, e é isso, muito obrigada. Só antes de passar... Oh, gente, peraí. Pronto. Só antes de passar a palavra para a Fabíola, eu queria retomar uma questão que colocaram aqui no chat para a professora Daniele, que eu acho que ficou perdida, não sei nem se a pessoa que perguntou ainda está aí. É a Iris Ângela. Ela perguntou: as pessoas com baixa visão ou cegas podem ser incluídas nas escolas públicas ou só podem estudar em escolas específicas? Sim, são incluídas na escola regular, na sala de aula regular, frequentam a AE, sala de recursos multifuncionais. Pronto, agora a professora Fabíola pode retomar. É só uma provocação que eu vou dizer, para não tomar o tempo da audiência da plateia. A gente pode pensar em convidar a Zóia a fazer um seminário 2023. Olha aí, vamos começar a pensar. As meninas sabem que a gente fica com a fabricazinha de proposta. Se a gente pensar 10 e sair uma, a gente já está no lucro, Fabiola. Então, pode ser que a gente consiga, né? E é um prazer. E saber que você também dialoga com isso, porque a gente, às vezes, tem dificuldade com banca, né? Com banca para constituir, de pessoas que compreendam também, né? Mesmo que não seja um campo específico, porque pesquisador não tem um campo específico, né? Se a gente pensar, a gente é inquietado pelos fenômenos e a gente vai buscar. Isso, para mim, quer aprender, é conhecer, né? A gente vai provocar. Também, Keila está inaugurando com a questão do doutorado. Ela fez uma deficiência, não deficiência, superdotação. Ela fez outro caminho, né, no mestrado. E assim vai, né? A gente vai fazendo os nossos percursos. Fica a provocação. Se você topar, a gente vai aí intermediado por Keila pensar em alguma coisa pequena, não precisa ser nada muito grande, não. Mas podemos convidá-la, né? Conversar com a gente. Mais alguém tem alguma coisa para colocar? Alguma pergunta? Pode falar aqui. Queria agradecer mais uma vez a professora Fabíola pela fala, foi muito bom revê-la, foi muito bom estar aqui com vocês hoje, trazendo essa temática. Eu queria parabenizar também a organização do evento tão importante, tem sido um marco referencial na psicologia, na psicologia escolar e educacional. E está sendo muito bom também participar e poder contribuir com ele de alguma forma. Eu vou precisar sair agora, porque eu vou para outra mesa, vou estar participando de outra mesa, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez e deixar um abraço para cada um que está aqui. Tchau, pessoal. Também, gente, um abraço, obrigada por tudo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Nós que agradecemos as 3 proponentes, agradeço a presença de todo mundo, os alunos também. Muito obrigada, gente. E é isso. Se ninguém tiver mais nada para falar, acho que a gente pode encerrar. Obrigada, Maíra. Obrigada, Clara. Pois tchau, gente. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Pena que o tempo foi tão curto. Passa rápido, né? Mas foi muito bom, né? Muito obrigada pela oportunidade e quem sabe, né, em outro momento a gente se encontra. Muita paz para todos e saúde. Parabéns, gente. Foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Obrigada, Clécia.